Olá, Londrina tem o privilégio de ter o Lago Igapó. O Lago Igapó foi construído em 1959 pelo prefeito Fernando Sobrinho. O Lago Igapó é constituído por uma bacia hidrográfica que envolve os municípios de Londrina e Cambé, sendo 86 bairros de Londrina e 11 de Cambé. Ele começa lá no cruzamento da PR-445 com a BR-369, lá no viaduto, em Cambé. Depois tem aquele lago atrás da exposição, né, que é o primeiro lago que pertence ao município de Cambé, a área pública, porque o outro lado é a exposição, é a área privada. E aí então o Lago Igapó recebe as suas microbacias. Córrego do Leme, Córrego Rubi, Água Fresca, Baroré, Córrego Cacique, que fica lá em frente à Companhia Cacique, Córrego da Mata, Córrego Colina Verde e Córrego Capivara. Então essa é a bacia hidrográfica. E o Lago Igapó, durante anos, ele tinha algas. A renovação da água era menor, porque a bacia hidrográfica era menos impermeabilizada. E nós não tínhamos quase esgoto na bacia. Então entrava muito nutrientes, nitrogênio e fósforo, provenientes da rede de esgoto. Então as algas se proliferavam. E eu estou falando isso porque tenho a honra de ter fundado a Patrulha das Águas em 1990 e junto com meu irmão Gelson, que continua dando aula no Yacht Clube até hoje, com o Palhares, nós estamos dentro do lago desde 1990. Então não somos nenhum aventureiro oferecendo ideias, sugestões mágicas, não. Sabemos e convivemos diariamente com o Lago Igapó há 28 anos. Quando caía um celular, quando caía um óculos, quando caía qualquer coisa no lago, a visibilidade do Igapó era de 10, 15 centímetros. É só olhar os estudos que a UEL tem com aquele disco colorido que mostra que a gente vai ver. Mas o que aconteceu com o passar dos anos? Os problemas ambientais do Igapó acabaram? Não. As enchentes continuam e cada vez vai piorar, tá certo? Por quê? Porque a bacia está sendo impermeabilizada. Cada rua que se abre, cada quintal, cada lote que se fecha, cada calçada, aumenta a impermeabilização, aumenta a enchente. O assoreamento está aumentando, porque nós quase não temos varrição na bacia. Menos de 10% das ruas da bacia tem varrição. A população muitas vezes não varre também. À frente da sua casa temos lixo. Os bueiros são buracos enormes que levam a todo tipo de lixo. E nós temos também ainda outros problemas na hora da chuva, que é a ligação de água de chuva na rede de esgoto. E, portanto, na hora da chuva o esgoto transborda em muitos pontos, que é um problema. Só que dilui com a grande chuva. Mas aquela coisa do lago esverdeado, igual você vê aquelas lagoas de pesca que tem num sítio, como era o Igapó antes, acabou. Olha só, isso aqui, por exemplo, ó, era um tubo que o Wilson Moreira captava água para levar lá para a prefeitura. Antigamente na prefeitura tinha uma espécie de um ar-condicionado que jogava essa água. Olha só, a gente jamais viu isso aqui. Então tem pontos do Igapó hoje que você está vendo o lago com 3 metros de profundidade. Você imagina aqui, ó, está 3, 4 metros da margem. É possível ver o lago. E por que isso ocorreu? Pela renovação da água, pela instalação da rede de esgoto e pelo mexilhão dourado, amigo, que é essa praga biológica que se espalhou pelo mundo e que é um filtrador. Ele é um pequeno molusco, ele é uma pequena bivalvo aqui, ó, e ele então ele é um filtrador. Isso aqui se espalhou aos bilhões pelo Igapó e ele fica filtrando e o lago está cristalino. Então, tem coliformes? Tem, mas isso varia muito. Por exemplo, uma coisa é o Igapó 4, onde é raso, está completamente assoreado. Outra coisa é o Igapó 1, próximo da barragem, que tem 7 metros de profundidade. Uma coisa é o Igapó 1, perto de Higienópolis, que tem a foz do Córrego do Leme. Outra coisa é o Igapó 1, depois do Teatro do Lago, que o lago é fundo, 5, 6 metros de profundidade. Você sabe que quanto mais aprofunda o lago, mais frio é. As bactérias têm a ver com a temperatura da água. Então o lago, em alguns aspectos, está se recuperando, está uma maravilha. Então nós somos o lago brasileiro de melhor qualidade de água. Eu desafio qualquer cidade brasileira a apresentar um lago
apesar de todos os problemas que ele tem, apesar das enchentes que vão ser cada vez pior, apesar do assoreamento, que aí tem a ver com a varrição, com a ausência do filtro do bueiro, tem a ver com a ausência da retenção na saída das galerias pluviais, né? Aqui, por exemplo, eu moro aqui próximo a Igapó 4, aqui perto do Clube da Costela, nessa região. Só aqui nessa região são mais de 10 galerias jogando terra, lixo para dentro do lago, jogando matéria orgânica, jogando folha. Então, como que se recupera lago? Não é com milagre, com produtos milagrosos, isso não existe, ainda mais um lago nessa condição. Nós não estamos falando de um lago fétido, cheio de espuma, podre, nós estamos falando de um lago com alta qualidade de água em alguns pontos dele. Então, como que se recupera? Aumentando a permeabilidade, a infiltração, casa a casa, fazendo captação da água de chuva, fazendo sumidouros, fazendo trincheira de infiltração, fazendo faixa de grama, utilizando os canteiros da avenida para infiltrar água, fazendo barreiras, né, nos fundos de vale, enfim, são técnicas conhecidas e utilizadas pelo mundo inteiro. Se recupera lago educando o povo, fazendo com que o povo varra à frente da sua casa, aumentando a quantidade de gente cuidando, varrendo, fazendo mutirão, aumentando o serviço público, melhorando o serviço público. Não existe milagre. Até porque, ó, tá aí, ó, o lago está cristalino, olha aqui, isso aqui é na barragem. Tem uma variação, é claro, em frente ao iate, que é mais longe, onde a água está chegando, tem um menor tempo de residência, o lago naturalmente é mais turvo. Mas na medida em que ele decanta, na medida em que ele dilui, aumenta o tempo de residência da água e, portanto, a água vai ficando mais cristalina. Então, algo inimaginável, que era a gente ver o lago com 2, 3 metros de profundidade. Aqui, por exemplo, ó, está a 5 metros da margem do lago. Você está vendo o fundo do lago. Agora, choveu. Se a chuva for forte, daí o que acontece? Entra terra, nosso solo vermelho, aí o lago fica sujo. O que ocorre? Vai decantando, vai diluindo e ele volta a ficar cristalino, coisa que antes não ficava. Como eu falei, porque não ficava? Em razão das algas, aquelas microplantas que tinha em excesso, exatamente porque tinha pouca rede de esgoto. Agora a Sanepar instalou rede de esgoto. Outra coisa, agora não pode mais ligar lava rápido também. O lava rápido introduzia matéria química que era alimento para as algas. As lava rápidas estão na rede de esgoto. Então o que nós precisamos é educar o cidadão. É pôr filtro no bueiro, é aumentar a permeabilidade, é aumentar a varrição, é modificar o bueiro, que é um buraco. Nós já estamos fazendo isso. Tudo que nós estamos propondo, nós já estamos fazendo. Do microsumidouro à implementação da faixa de grama. Da obrigatoriedade da caixa de gordura. A Sanepar fazendo os chamados PDAs, Programa de Despoluição Ambiental, para evitar que a população ligue esgoto irregular, para evitar que a população ligue água de chuva na rede de esgoto. Isso sim é cuidar e recuperar o Igapó. O resto é conversa mole, é bobagem, é ilusão. Nós estamos falando de um lago cristalino, de um lago limpo. Nós não estamos falando de nenhum lago fétido, podre, né? Sem esgoto, como tem em muitas cidades brasileiras. Lugares podres, com excesso de matéria orgânica, não. Este é o nosso Lago Igapó. O nosso Lago Igapó está sendo planejado com técnica, com ciência, tecnologia de gestão pelas águas, pelas bacias, pelas microbacias. O programa Pro Igapó, idealizado pela Patrulha das Águas, que já faz 20 anos, o Rio da Minha Rua, agora o programa Londrina Mais, aí sim, ciência pura, sem ilusão, sem conversa mole, sem blá blá blá, com coisas comprováveis, tecnicamente comprováveis, indo na origem dos problemas, sem soluções temporárias. Aí sim, quando a gente implementar, comece um quarteirão, comece uma região que nós chamamos de subgerência, isso vai se espalhar pelas microbacias, vamos implementar os planos de bacia, vamos educar o povo, aumentar a varrição, aí sim o lago começa a se recuperar de fato. Daqui a alguns anos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos,
Aí sim, com toda a bacia saneada, com todos os imóveis historiados, numa grande parceria com a Sanepar, aí a gente vai pensar em dragar o lago. Este é o nosso lago. Não existe milagre. A mais moderna estratégia está sendo desenvolvida pela Patrulha das Águas e pela Prefeitura, através do programa Londrina Mais de mobilizadora, ambiental, inclusiva, inteligente, segura. Exatamente isso. Um dos grandes eixos dessa transformação é a gestão pelas águas, que tem a ver com a sua casa, com a impermeabilização do seu imóvel, com a varrição da sua casa, com o microsumidouro. O que nós estamos propondo é tecnologia factível, comprovável. Olha só, isso aqui, por exemplo, é lá no Yacht Club. Nunca você via lá naquela região, tão longe da barragem, o lago transparente assim. Então não existe milagre, existe tecnologia gerencial das bacias, da rua, do bueiro, da educação do povo. Aí sim a gente transforma esse que já está sendo um milagre praticamente. Jamais se viu o lago cristalino assim. Então é assim que vamos fazer. Isso custou muito para nós, a Patrulha das Águas, para o poder público, para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Prefeitura, começar a chegar nesse consenso. Agora nós estamos num grande plano de envolver a comunidade, que tem a ver com serviços, que tem a ver com a nova economia criativa, colaborativa e compartilhada, que tem a ver com a limpeza urbana, que tem a ver com o turismo, que tem a ver com a promoção da canoagem, dos esportes náuticos, como faz lá a Patrulha das Águas e como faz a escola de canoagem lá do Yacht Club. Que tem a ver com os controles, com a educação, com a mobilização da população. Não existe milagres e sem milagres. O milagre é o trabalho, é a limpeza na bacia hidrográfica, como eu falei, que compreende 8 afluentes, 8 microbacias, 86 bairros de Londrina e 11 de Cambé. Existem situações que precisam ser repensadas. Nós podemos, com o Rio da Minha Rua, idealizamos isso há tantos anos, mostrar que Londrina pode ser um case brasileiro de recuperação de águas urbanas. Ciência, sem milagres, ciência pura, gestão pelas águas, gestão para a cidadania plena, aí sim recuperaremos o Igapó. Junte-se a nós nesse esforço. Participe. A Patrulha das Águas e a Prefeitura de Londrina está há muitos anos pensando isso, articulando esse programa. Vamos agora iniciar as reuniões com as empresas, reuniões com as instituições e as ações lá junto ao cidadão. Ações como a caçamba comunitária que está acontecendo, como o microsumidouro, como as trincheiras de infiltração, como as retenções nas galerias pluviais para segurar a terra e diminuir o assoreamento. Aí sim, ciência pura. Algo que vem sendo estudado, sem ilusão, de baixo custo e de grande alcance, que envolve o povo. População educada, que cuida da sua rua, que cuida do seu imóvel, que faz a captação da água de chuva e que vê o rio que está abaixo, o rio da sua rua, limpo. E o rio estando limpo, o lago vai estar limpo. É isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo em Londrina e é isso que nós te chamamos para participar. Junte-se a nós.